Hoje eu comecei a recordar quando eu fui promovido, era 1985, 1986, eu tinha 4 anos de formado, e eu fui chamado pelo RH. Eu acabava de assumir uma posição em nível de coordenação. Eu era coordenador de relações trabalhistas e sindicais num grupo nacional, numa divisão de engenharia e petróleo, com grandes obras no Brasil, com grandes contingentes, 10 mil, 15 mil pessoas. E, e nessa reunião me apresentaram o tal do plano de carreira. E tinha uma senhora que me explicava, enfim, me mostrou como é que eram os cargos e como é que você evoluía, quanto tempo você precisava ficar em cada um deles, o que você precisava preencher para você poder, enfim, poder fazer o processo sucessório. Falava também da questão das pessoas e que precisaria ter uma vaga disponível para você poder subir, enfim. E ela percebeu que eu fiquei muito incomodado com algumas coisas e ela me perguntava, mas o que está te incomodando? Eu estou percebendo que eu estou te explicando e você parece que você está questionando com os olhos. E de fato eu estava. E eu comecei a conversar com ela e a primeira coisa que me veio assim no coração foi, mas ao invés de plano de carreira, não deveria ser projeto de vida? E ela se surpreendeu com a pergunta e disse: Ah, puxa, foi bom você tocar nesse assunto, né? Você nunca pensou em vir para a empresa? Você me falou que você sempre sonhou em ser advogado, praticar justiça, ter seu escritório próprio. Mas a empresa funciona diferente. Você tem que estar preparado para todo dia. Quando você chegar aqui na empresa, quando você pisar ali naquela catraca que você for entrar no prédio, você precisa deixar toda a sua vida do lado de fora, porque você já vendeu as suas horas de trabalho e você tem que se dedicar à empresa. E você tem um chefe, ele vai te dizer, ele vai mandar você fazer aquilo que é preciso. Né? E ela explicava e eu falava, poxa, mas é possível mesmo a gente conseguir fazer isso, deixar tudo lá para fora? Ela falou, bom, eu estou aqui há anos e eu faço isso todo dia. Né? Por isso que quando a gente precisa telefonar, precisa pedir licença para o chefe se a gente pode usar o telefone, se a gente para sair precisa ser uma coisa muito séria dentro do horário de trabalho. Né? E eu comecei a ficar chocado com tudo que eu estava ouvindo, porque eu não tinha nunca pensado em trabalhar em organizações, em empresas. Né? Não demorou muitos anos para eu mudar de ideia, porque nessa mesma empresa, nessa mesma divisão, tinha um grupo muito grande de engenheiros que faziam os projetos. É, tinha um salão em todos eles assim reunidos, né? E eu comecei a aprender que projeto se caracterizava por começo, meio e fim, diferente de processos, né? Que nunca terminam, né? Eles são cíclicos. E eu logo comecei a dizer que na verdade não era aplicável o plano de carreira, mas que toda pessoa precisava ter um projeto, um propósito de vida. E aí eu comecei a chocar meus colegas, meus líderes, por eu pensar dessa forma. E eu já estou com 44 anos de formado, mais de 30 anos de atividade profissional, e eu ainda vejo que o modelo de trabalho, o modelo mental, está muito ainda presente nessa questão de fazer carreira e de olhar para o ser humano como um meio e não como um fim. Né? Eu, como ainda era muito jovem, eu já era crítico desse sistema. Como é que a gente pode botar ali a vida de lado para a gente poder discutir o trabalho? Sendo que o trabalho é o campo da vida da gente, onde a gente serve, onde a gente pode servir ao mundo, aos outros, a gente pode fazer parte de processos, de entregas de produtos, de serviços, a gente pode agregar valor no mundo. E esse meu inconformismo ainda está vivo. Hoje eu vejo que é fundamental a gente discutir um novo modelo de trabalho, modelo mental, para um trabalho que seja sustentável,
por um modelo de trabalho onde a vida possa entrar com você, porque você não consegue colocar a sua vida do lado de fora da empresa, né, da organização, seja ela privada, seja ela na esfera governamental, ou seja no terceiro setor. Em qualquer lugar que você estiver, você está com a vida, né? A vida é corrente, é dinâmica, e você só pode atingir um nível de excelência quando você é tratado como um ser humano integral, em todas as suas dimensões. Na dimensão física, mental, emocional, cultural, social e até na sua dimensão espiritual. Se de fato viemos do cosmos e estamos vivendo uma experiência aqui na Terra, a gente vive entre o transcendente e o imanente, né, o cotidiano. Enquanto a gente não conseguir conciliar o trabalho como um propósito de vida e não simplesmente como um plano de carreira, a gente não vai possibilitar que essa potência de se tornar humano se torne verdadeira e concreta. Vamos trabalhar por um trabalho que seja sustentável, mas sob o ponto de vista plenamente humano.